Temos uma primeira pergunta que nos foi colocada aqui. Poderia nos falar a respeito dos rigores e da disciplina das escolas iniciáticas de outros tempos, como a de Pitágoras? Interessante. Antigamente, e quando eu falo antigamente, vamos falar entre 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás. Há 2.000 anos atrás, qualquer um que se interessasse para ser aceito no círculo interno do cristianismo, ele já era submetido a algumas exigências. Não era alguém que passava na rua, na frente da porta da igreja, que já entrava e ia participar da missa ou de alguma atividade espiritual daqueles primeiros cristãos. Existia uma ordem para ser aceito, né? Então, entre os cristãos, num primeiro momento, aquele que mostrasse interesse, ele era aceito, mas não podia fazer perguntas. E isso durava aproximadamente 2 anos. Depois de 2 anos, ele passava a um outro nível, que era a dos indagadores. O primeiro nível era o nível dos ouvintes. Eles entravam, participavam de atividades e apenas escutavam as aulas, vamos colocar assim, né, daquele tempo, de um dos apóstolos, ou aulas dadas pelos apóstolos de Jesus, né? Então eles apenas ouviam o que o instrutor, o apóstolo, falava, tinha a dizer dos ensinamentos que ele aprendera diretamente com Jesus. E depois de 2 anos, passava a categoria dos indagadores, podia fazer pergunta. E mais outro tempo passava, em torno de 2, 3 anos, até que ele se tornasse um catecúmeno, ou seja, aquele que poderia ou que podia participar da Santa Ceia, ou da unção, chamada então da cerimônia de repartir o pão e o vinho. A missa, como nós a conhecemos hoje na tradição cristã, ela veio vários séculos depois. Ela foi escrita por seres humanos, comuns e correntes, vários séculos depois, repito. Mas antes do tempo de Jesus, por exemplo, Pitágoras, para alguém fazer parte da escola de Pitágoras, ele passava 5 anos na categoria de ouvinte. Ele sequer tinha contato direto ou visual com o mestre Pitágoras. Ele escutava tão somente a voz do mestre, instruindo os discípulos mais antigos, mais avançados. E no meio dos ouvintes e dos indagadores, havia uma cortina, de modo que os aprendizes, durante essa etapa de 5 anos, não tinham nem contato visual com o mestre Pitágoras. Eles apenas escutavam a voz do seu mestre. E depois de 5 anos, se passaram todas as provas, demonstrado fidelidade, então eles passavam a ter contato visual com o mestre. E depois seguiam outras provas e provações. Nos mistérios egípcios, as provas eram também muito rigorosas. Na época, por exemplo, a chamada prova do fogo, que hoje é uma prova que ocorre nos mundos internos para aquilatar, para avaliar a doçura ou a mansidão de um aspirante à iniciação, naquela época no Egito era feita tudo em carne e osso. Você atravessava realmente um salão de fogo, passando por uma viga e com fogo embaixo e queimando em todas as partes. E a viga não era uma viguinha aí de 1 metro, 2 metros, era um salão grande que você tinha que atravessar sobre as chamas. Se você se apavorasse, recuasse ou perdesse o equilíbrio, por exemplo, você sofreria as consequências de cair diretamente nas chamas. A prova da água, por exemplo, constava em atravessar um lago habitado por crocodilos.
Então, aqueles que não tinham muito sangue frio, muita calma, muito domínio de si, né, e falhavam. Aqueles que eram apegados à vida, falhavam. E assim com outras provas. Então, hoje em dia, numa escola iniciática, já não são feitas provas como essa. Hoje, todas as provas, para ser aceito na iniciação da grande fraternidade branca, elas são feitas nos mundos internos. Aqueles que têm memória onírica ou memória dos sonhos, talvez possam trazer ao cérebro físico lembranças de acontecimentos em forma de sonhos, envolvendo provas como essa, né? Ou passando por situações onde se vê insultado, ou se vê agredido com palavras, ou se vê perseguido. Então, qual a finalidade disso? Avaliar realmente a disciplina, o estado interior do aspirante à iniciação para enfrentar, conviver e aceitar ou mesmo superar situações adversas na vida. Então são provas simbólicas. Internamente elas são muito vivas e reais, mas aqui neste mundo, em nenhuma escola iniciática se faz mais as provas de admissão como se fazia antigamente. Só alguns exemplos para poderem avaliar então como eram feitas estas provas.